Mas uma coisa que não é legal da gente fazer é virar para uma pessoa que tem um bicho de estimação e falar, olha, você tem que dar o seu bicho de estimação, você tem que matar o seu bicho de estimação. Isso não é uma conduta apropriada. Então, como que eu vou direcionar a minha anamnese? Tendo em mente esses protótipos de rinite que podem existir, eu vou direcionar a minha anamnese para tentar procurar esses protótipos de doença e ver se de repente não é um dos padrões mais comuns de uma rinite crônica, que vai ser a rinite alérgica. Então, quais são os sintomas que predominam nessa rinite? É coceira? É congestão? É uma combinação dessas coisas? Quais são os gatilhos que eu consigo identificar? E eu tenho atopia pela minha anamnese? O paciente consegue descrever para mim coisas de um padrão atópico clássico? Qual foi a idade que esses sintomas começaram? Quais são os sintomas que vêm juntos? Eu tenho sintomas de sinusite, sintomas de pólipo, de obstrução, de sensação de insuflamento ou insuflação, perdão, no nariz? Eu vou perguntar sobre a qualidade do sono, se o paciente tem sonolência diurna, se tem cefaleia, irritabilidade. E eu vou conferir a lista de medicamentos de uso contínuo desse paciente. Então é assim que eu vou organizar minha anamnese para daí conseguir dar um caminho melhor para a minha hipótese diagnóstica. Se a gente volta para o nosso paciente, ele descreve bastante prurido nasal. Conta que ele está sempre congesto e se acostumou a dormir mal. E passar o dia cansado. A escala de Epworth indica que ele tem uma sonolência diurna excessiva. E ele nota a piora dos sintomas quando ele visita o seu namorado, que tem um gato. Ele não faz uso de medicamentos. Ele nega os diagnósticos de dermatite e sintomas de dermatite e de asma. Então, a gente puxa aqui o nosso paciente para um padrão de rinite alérgica e um padrão de rinite alérgica que está prejudicando o sono desse paciente. A gente já consegue até ver um gatilho aí na jogada, que é esse gato que talvez possa representar um quê a mais, uma barreira a mais na hora da gente organizar a terapêutica do paciente. Organizei minha anamnese, como que eu vou organizar meu exame físico? Então, eu vou procurar pistas tanto da rinite alérgica como eventualmente de outras condições. Então, por exemplo, na rinite alérgica, eu posso ter lacrimejamento, um padrão de conjuntivite alérgica, linhas de Denny Morgan, prega nasal, e até coisas que por vezes são mais comuns da gente encontrar na pediatria do que no paciente adulto, mas uma respiração bucal, um palato arqueado, uma hipertrofia de tonsilas, uma hipertrofia de adenoide, e até eventualmente a gente acha uma descarga pós-nasal quando a gente está examinando o paciente. Você vê lá o catarro escorrendo na orofaringe. Então isso reforça a tua hipótese diagnóstica. Eu vou mostrar para vocês o que é essa conjuntivite alérgica, as linhas de Denny Morgan e a prega nasal. Então aqui, por exemplo, nessa paciente da imagem, coloco a referência bibliográfica logo abaixo da imagem, a gente consegue perceber que ela faz essas pregas subpalpebrais. Essas preguinhas subpalpebrais aqui chamam a atenção. Se a gente for notar, também dá para perceber que ela tem uma linhazinha aqui, ó, por cima do nariz, né? Também dá para notar aqui nessa paciente que a pele dela é uma pele um pouquinho eczematosa, né? Aquela pele com umas vesículazinhas, meio úmida, né, a lesão. Então isso chama a atenção da gente para uma dermatite também nessa paciente. Então essa paciente daí da foto, ela tem vários comemorativos para a gente pensar em atopia, né? Aqui eu trago uma outra foto para demonstrar também, de novo, a pele de uma pessoa atópica, né? Aqui em outro tom de pele, para a gente ter diferentes imagens guardadas na nossa cabeça. E aqui a explicação daquela preguinha no nariz, né? A pessoa tem esse hábito de fazer isso que a gente chama de saudação do atópico, né? Então ela fica esfregando, esfregando, esfregando o nariz, até que vai formando aquela preguinha nasal, que é uma pista para a gente do que está acontecendo. E, eventualmente, a gente consegue detectar nos pacientes uma conjuntivite alérgica. O que é conjuntivite alérgica? O que é pista para ela? Então, aqui a gente pode notar um padrão, se a gente for bem minucioso, um padrão em pedra encalçamento dessa conjuntiva, né? Esse termo a gente usa em várias coisas na medicina, aqui aparece também. Então, um pouquinho desse padrão em pedra de calçamento, umas bolinhas que se sobressaem nessa conjuntiva daí. E dá para notar isso que a gente chama de quemose. A quemose é o edema da conjuntiva, né? Então, todas essas pistas, a gente consegue perceber que o paciente ele tem uma característica atópica.
Outras coisas que a gente vai procurar e que eventualmente vão fazer diagnóstico diferencial para a gente, por exemplo, é um desvio de septo, que pode gerar sintomas iguais, similares da rinite, ou mesmo pode contribuir para os sintomas da rinite, e coisas que não vão fazer parte da rinite alérgica, como perfuração de septo, queda de base do nariz. Então, por exemplo, nesse paciente daqui a gente vê uma perfuração do septo, então está sendo testado aqui, né, o instrumento passa de um lado para o outro da membrana, do septo, perdão, e a gente consegue ver nessa paciente daqui um desabamento também, ó, um desabamento do septo nasal dela, aqui exemplificado na figura, e aqui a foto da própria paciente com esse desabamento sendo perceptível e após uma correção cirúrgica que ela fez no outro lado da imagem, né? Então isso daqui não é compatível com uma rinite simples, com uma rinite alérgica. Isso aqui é pista de outras doenças. A gente pode suspeitar de vasculites, outras condições que vão precisar de uma atenção específica. O que eu também vou perceber no meu exame físico? Eu vou fazer a rinoscopia desses pacientes. E eu vou olhar para essas coanas nasais e tentar observar se elas estão hipertróficas, edemaciadas, pálidas, eritematosas, né? Então, a coana hipertrófica pálida é característica da rinite alérgica, já que ela é eritematosa é característica da rinite infecciosa, rinite viral, por exemplo. Os pólipos denotam para a gente que esse quadro deve ser crônico, que aquilo está inflamando cronicamente e daí deu tempo de formar pólipo no paciente. Voltando para o exame físico do nosso paciente agora com isso em mente, a gente observa que o paciente ele tem uma dupla prega subpalpebral, as linhas de Denny Morgan. Ele tem uma prega nasal, que é decorrente daquela saudação do atópico. E ele tem coanas hipertrofiadas e pálidas bilateralmente, compatível com o padrão de rinite alérgica. Agora eu vou ponderar a necessidade dos exames complementares. Eu posso não fazer exame complementar nenhum. Não é necessário um exame complementar para eu fechar o diagnóstico de uma rinite alérgica. Mas exames complementares eles podem corroborar a minha linha de raciocínio quando eu tiver dúvida. E eles podem me ajudar a identificar potenciais alérgenos quando eu não estou tendo controle de sintomas que eu esperaria ter. E quando o paciente não consegue dar pistas tão precisas assim de eventuais gatilhos dos sintomas. Então, claro que se eu tiver achado de alguma doença a outra, eu vou direcionar os meus exames complementares para essa outra doença. Agora, falando a respeito da rinite alérgica, exames que vão ser relevantes vão ser o hemograma completo, que eu vou olhar particularmente para o valor dos eosinófilos, a dosagem de IgE total, para eu ver se esse paciente tem uma IgE aumentada, isso corrobora o raciocínio de atopia, e testes cutâneos, do prick test, e testes de sangue, IgE específicas, para a gente identificar de fato alérgenos e orientar mais direcionadamente os nossos pacientes. O que eu não preciso fazer definitivamente nas rinites alérgicas é procurar por alergias alimentares. Alergia alimentar não se manifesta exclusivamente como rinite alérgica. Alergia alimentar vai se manifestar como uma alergia sistêmica, como anafilaxia, mas não exclusivamente como alergia, como rinite alérgica. Então, quando eu vou testar para os alérgenos principais, quais são esses alérgenos principais? Eu coloquei nesse slide alguns desses principais agentes. Então, ácaros domiciliares, baratas, fungos, alguns animais como gatos e cachorros, que são os mais comuns, pólen, e no sentido ocupacional, a gente vai procurar e se preocupar principalmente com látex, detergentes e poeira de madeira, né? Então, esse slide daí é para a gente saber exatamente quais são esses alérgenos principais que a gente vai procurar, eventualmente na anamnese e também por meio dos exames complementares. Voltando para o nosso caso clínico, o paciente ele não possui uma eosinofilia, a IgE total dele é 1,5 vezes acima da normalidade. O prick test foi realizado para alérgenos mais comuns e veio positivo para pólen, pelo de gato e baratas. Bem, recomendar que a pessoa não fique com baratas parece fácil, mas na verdade isso implica em manter a higiene mais apropriada possível da casa dela. Eventualmente pólen, principalmente se o paciente for fazer viagens para lugares que vai ter uma primavera bem florida, isso pode ser muito interessante da gente conseguir dar uma orientação mais específica. E pelo de gato, se o paciente não tiver gato e não tiver contato com gato, isso não significa um problema. Mas se o paciente tiver um bicho de estimação, isso a gente vai ter que se adaptar.
Então, essa terapia não medicamentosa que a gente vai oferecer agora, a gente tem um padrão geral de orientação que a gente vai dar. Olha, sua casa, o ideal é que seja sem tapete, cortinas, pelúcias, que não tenha estantes com livros e revistas. Mas, se você quiser ter tapete, vai ser interessante você limpar esse tapete com um aspirador 2 vezes por semana. Que o seu quarto seja ventilado, ensolarado, a cama seja afastada da parede para evitar que aquela poeira que fica se depositando na parede caia no seu rosto durante a noite. A roupa de cama seja limpa, que os travesseiros sejam de fibras sintéticas, que não vão gerar alergia na pessoa. Que na hora de limpar a casa, você limpe com um pano úmido e que você mantenha as pás dos ventiladores e filtros do ar-condicionado limpos, que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem de limpar. Agora, animal de estimação, de novo, se a pessoa não tem, você pode só recomendar para ela, olha, se você não está pensando em ter, que bom, isso não é problema nenhum. Se você tem contato com gato, talvez seja interessante a gente evitar um pouco o contato, dormir separado, evitar o ambiente numa exposição prolongada, né? Mas uma coisa que não é legal da gente fazer é virar para uma pessoa que tem um bicho de estimação e falar, olha, você tem que dar o seu bicho de estimação, você tem que matar o seu bicho de estimação. Isso não é uma conduta apropriada. Então, por favor, não ajam dessa forma.